Shalom a todos. Então, quase Rosh Hashanah. Então, nós estamos aqui para falar hoje sobre Rosh Hashanah. A nossa intenção é dividir o vídeo em dois. Nós vamos falar aqui primeiramente sobre Rosh Hashanah, dentro da nossa visão, dentro da nossa função Bnei Noach. Então, algumas coisas bem judaicas nós não vamos falar, mas é tudo sempre direcionado com o entendimento, com os ensinamentos judaicos. Então, Rosh Hashanah, a coroação de Akadosh Baruch Hu. Então, nós vamos começar hoje da seguinte maneira, porque foi que eu resolvi colocar lá Rosh Hashanah, Bnei Noach, ressignificando. Porque nós vamos ressignificar aqui um significado. Ficou redundante, não é mesmo? Mas o que é que nós estamos ressignificando? Que significado é esse? Vamos ressignificar o dia, a data, a festa? Não, mas o significado que ela tem para as nossas vidas. Então, é um ano novo, um dia antes um monte de festa, todo mundo estourando champanhe, e agora mudou, virou para outro dia, já é o ano novo, tudo nova, vida nova. Nada disso, nós vamos ressignificar, nós vamos entender que aqui é a coroação de Hashem, que aqui é quando nós coroamos novamente o Rei do Universo. Mas a comemoração mesmo diz respeito a todos nós. Por que Bnei Noach também? Porque aqui é o aniversário de Adam Arishon, é o aniversário da criação do homem e da mulher, do homem físico. Então eu fiz muitas anotações aqui, mas eu vou falando, talvez eu me repita, vocês tenham paciência, eu vou olhar ali, já falei sobre o que está escrito e nós vamos indo aos pouquinhos para nós entendermos o que realmente significa a cabeça do ano, o início do ano. Vejam que Rosh Hashanah significa a cabeça do ano. Quando nós escutamos esta palavra Rosh, vem na nossa cabeça a palavra Reshit, quando lá em Bereshit nós lemos Bereshit, no início, não é mesmo? Então esse Tereshit, como Rosh, tem o mesmo Shoresh, a mesma raiz, a palavra tem a mesma raiz, a cabeça do ano, a cabeça do mês, o começo da criação. Então aqui nós estamos falando da comemoração, da criação do homem físico. Por quê? Porque se nós pararmos para pensar, às vezes a gente lê, passa adiante, não entendeu o que leu, e a criação é a criação do mundo, mas Hashem criou o homem no sexto dia. Então significa que nos outros dias ele já tinha criado as outras coisas, então ele já tinha criado o mundo. Nós estamos falando da criação do homem, a obra final de Hashem. Por que a obra final de Hashem? A obra final de Hashem neste ciclo, a obra final de Hashem no mundo DSA, no mundo físico, aqui em Malhut. Então nós vamos entender que todas as coisas que foram criadas por Hashem, elas estavam esperando por este propósito da criação. O propósito da criação era o homem. Eu gosto de lembrar aqui daquela ideia assim, quando um pai e uma mãe engravidam, né? Nós sabemos que tem 3 pessoas ali, o pai, a mãe e Deus, né? O grande sócio, o grande responsável, então, para o nenê nascer. Quando a família engravida, a gente coloca protetores nos cantos para o bebê não se machucar, nós arrumamos o quartinho, nós colocamos coisas coloridas e infantis nas paredes, nós compramos o bercinho, nós compramos uma madeira, colherzinha, potinhos, pratinhos, tudo para, roupinhas, tip-top, tudo para esperar aquela criança que vai nascer. Então Deus fez todo o cenário. Mas então nós somos mais importantes e a natureza não significa importância, significa propósito. O propósito da criação era chegar no homem, assim nós entendemos a partir dos ensinamentos judaicos. Então a gente arrumou aquele quarto para receber a criança. Então aqui Adam Arishon e Havá são criados. E qual é a diferença para os animais, a diferença para a natureza e tudo mais? Aqui Hashem chegou, né, no seu sexto dia, criou o homem e a mulher com a sua imagem e semelhança. O que isso significa? Aqui o homem tinha agora o poder de escolha, o poder do livre-arbítrio.
O poder de mudar sim a realidade, assim como disse um irmão meu da comunidade Bnei Noach, as nossas escolhas mudam a realidade. Então nós somos capazes de mudar a realidade do nosso próximo ano, em Rosh Hashanah. Mas nós viemos trabalhando isso todo Elul, fazendo tchuvá, fazendo julgamentos favoráveis tanto ao próximo quanto a nós, nos retraindo, nos lapidando desde Shavuot, da entrega da Torá. Então nós estamos trabalhando isso para chegar em Rosh Hashanah e fazermos diferente, fazermos melhor. Às vezes não é diferente, mas melhor do que foi. Por exemplo, eu estou aqui no mesmo lugar, mas as coisas podem sempre serem melhores. Nós podemos sempre nos melhorarmos. Então Deus deu ao homem o livre-arbítrio, deu as escolhas, não é mesmo? Essa é a nossa grande diferença, isto vem da fala. Aqui, quando nós estamos falando dessa coroação, quando nós estamos falando de um homem físico, quando nós estamos falando de um livre-arbítrio, quando nós estamos falando de escolhas e tudo mais, vamos entender que a partir do momento, Adam Arishon não recebia o maná que caía do céu. Adam Arishon tinha toda a natureza, tinha os frutos e tudo mais. A partir do momento que ele fez talvez uma escolha não tão boa, ele teve também o seu julgamento. Então, o julgamento e o aniversário do homem é comemorado no mesmo dia. Mas neste julgamento, Adam Arishon foi absolvido, sim, porque ele não foi aniquilada a sua alma, nem nada disso, ele teve a oportunidade. Adam Arishon teve a oportunidade, ele foi julgado e foi absolvido. Nós entendemos nesse sentido de julgamento, e nós vamos ver adiante aqui nas minhas anotações, que é como no direito. Existe lá o tribunal, existe o julgamento, existe o acusado, que somos nós neste caso, o Adão. Existem aqueles anjos, então vamos dizer, né, aquelas pessoas que vão julgar, né, a partir dos quesitos do juiz, temos um advogado, temos um promotor. Isto tudo não significa que o julgamento será de culpa. Isso significa que há um julgamento, entende? Então nós poderemos ser absolvidos assim como Adam Arishon foi absolvido do seu pecado. Então, no mesmo dia, nós temos a coroação, Rosh Hashanah, uma nova oportunidade. E um julgamento que não é um castigo, mas uma oportunidade de fazermos melhor. E isto não é tão metafórico como parece, isto é lógico. Então, Deus é lógica porque é o intelecto que trabalha Deus, não os sentimentos. Nós vamos entender isso aos poucos. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos dar a bênção da água. E saibam que no mundo antigo, a água era um luxo. Então sempre tinha ali um tarro, como chama, sei lá, e com os seus copinhos de cerâmica, sempre tinha água nas casas, né? Nas casas, nas tendas, isso era um luxo. Vamos agradecer, vamos abençoar a água, vamos pedir permissão para ter este prazer, para ter essa hidratação no nosso corpo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihya b'dvaro. Por que Rosh Hashanah é para todo mundo? Por causa disso que eu acabei de falar. Porque Rosh Hashanah é o aniversário da criação da humanidade e não do mundo. Então, Adam Arishon não era um judeu. Então, isto, embora seja uma comemoração sempre feita no judaísmo pelos judeus, é para a humanidade toda. Eu vou começar a ler aqui as minhas anotações, e as minhas anotações são baseadas no Instituto Bnei Noach americano e baseadas no todo o nosso entendimento Bnei Noach. Se você segue as 7 leis, você sabe do que eu estou falando. Então nós temos as 7 leis, nós temos as ramificações, que eu não chamo de ramificações, porque elas são modalidades, elas são explicações daquela máxima, né? Por exemplo, não roubar, nós vamos entender não roubar coisas, não roubar canetas, não roubar carro, mas não roubar também a atenção, não roubar o tempo do outro, em todos os sentidos. Então não são exatamente ramificações. Nós seguimos as 7 leis de Noach, nós vamos conseguir entender que a criação do homem diz respeito a todos nós. Então esta é uma festa, esta é uma celebração, este é um julgamento da humanidade toda. Querendo ou não, todos nós. Porque tem gente que não quer ser julgado, né? Porque acha que fez coisa errada. Bom, vamos lá. Então, o Rosh Hashanah Bnei Noach não é a comemoração do aniversário da criação do mundo. Rosh Hashanah é a comemoração do aniversário da criação do homem e da mulher, do homem físico, ou seja, Adam Arishon e Havá. Como eu disse,
foram criados no sexto dia, o que significa que o mundo já existia, então é a criação do ser humano. Se nos deparamos em preces com Rosh Hashanah como a data que marca a Gênese universal, tá? Assim, aqui eu quero dizer o seguinte, quando nós vemos em algumas preces que Rosh Hashanah é a Gênese universal, vamos entender que o intuito aqui é nós entendermos e lembrarmos que aqui nesse momento é criada a obra final, o propósito da criação. Então é como se entendesse, tá falando as frases, as preces lá, então é do mundo. Não, não é do mundo. É porque neste dia realmente a obra final ficou finalizada. Esta obra de Hashem, dentro da criação do mundo físico. Então, Rosh Hashanah é o aniversário da humanidade, então é o aniversário dos Bnei Noach, é o aniversário de todo mundo. É também o Yom Hadin, o dia do julgamento. Quando a gente fala que Yom Hadin, vamos lembrar que quem acompanha aqui o Talmud Essencial, o nosso estudo, sabe que Bedin é o Tribunal de Justiça. Então nós vamos entender aqui que é um dia de julgamento. Mas não necessariamente um dia de julgamento que vai nos culpar, e sim vai nos absolver, né? Se você fez tudo certo, você deve estar feliz. Vai ser agora julgado favoravelmente, como você julgou o seu semelhante, como você se comportou durante todo este ano. Você não precisou ser perfeito, porque a perfeição é somente Hashem, mas você veio consertando, você veio fazendo tshuva. Nós viemos nos arrependendo genuinamente, entendendo que precisamos mudar. Não fazer isso em troca de estar vivos e com Parnassá e harmonia o ano que vem. Não, nós entendemos, nós percebemos através da lógica, através de tudo, de todo o comportamento, de todo o resultado, de todas as nossas atitudes, nós entendemos, nós internalizamos, nós intelectualizamos. Agora nós sabemos que erramos, precisamos nos arrepender, há que ser genuíno para que nós façamos o retorno. Por isso as palavras chuvá e chuvá, nós temos um arrependimento aqui e um retorno a Hashem. Então, nosso nominho inscrito no livro da vida, para que nós continuemos nesse mundo que é tão difícil, mas ele é um castigo, não é uma oportunidade de fazermos melhor. Bom, para vocês terem uma ideia, esse aqui é o segundo vídeo. Espero que fique melhor que o primeiro, porque o primeiro ficou extremamente chiado. Espero que esse não fique. Quando eu terminei o vídeo, fui ver antes de mandar para o YouTube, estava completamente chiado, não sei o que acontece, vocês já sabem desse meu problema, e eu pensei, meu Deus, e agora? Tudo de novo? Vai ficar mais pobre, cada vez vai ficar mais pobre, porque eu fico cansada. E eu pensei, esta é uma oportunidade de você fazer melhor. Talvez eu tenha dito, talvez eu tenha feito coisas no outro vídeo que não seriam interessantes aparecer, que não seria bom, que eu posso fazer melhor. Então eu voltei aqui e estou fazendo novamente. E pode ser melhor. Sempre nós podemos ser melhores, mas não piores. Mas nós também podemos ser piores. Então eu quero dizer o seguinte com isso, que nós não podemos estender a nossa vida, né? Essa é uma parte do destino que está escrita, mas nós podemos abreviar. Então vamos fazer as coisas direito, vamos fazer o certo, vamos guardar a nossa língua, vamos dar tzedakah, vamos ser honestos, vamos servir a Hashem, vamos estudar Torá. Então, por certo, nosso nome estará escrito no livro bom, no livro da vida e não no livro da morte. Vamos lá, então. É neste dia que Hashem renova seu contrato conosco e com a humanidade toda e com o mundo. Aqui, quando fala de contrato, eu quero lembrar vocês que tem uma história que ensina, histórias que ensinam na playlist aqui, que diz respeito àqueles dois, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, aqueles dois agricultores que pediram para um proprietário tal, de umas terras, eles pediram se ele gostaria de fazer um negócio com eles. O senhor nos dá 1 hectare, sei lá quantos hectares para cada um, nós vamos plantar a sua terra e quando fechar o ano, quando terminar o ano, nós vamos dividir o lucro e tudo bem. Nós não precisamos pagar, mas nós vamos dividir o lucro. O proprietário achou muito bom, afinal de contas a terra estava parada, estava ali esperando para que alguém a cultivasse, né? Nós. Então, ele gostou da ideia e deu 1 hectare, sei lá quanto, para cada um. Um deles saiu correndo já para ver como era a terra, comprar as sementes, cultivou, cuidou,
contratou funcionários, fez tudo que podia. Chegando no momento, no ano, em Rosh Hashanah, né, no fechamento do ano, no último dia do ano, em 29 de Elul, ele chegou para o proprietário e disse, olha, eu plantei isso, isso e isso, o lucro foi esse. Ele duplicou o lucro, dividiu com o proprietário e pediu mais uma parte, pediu uma terra maior para continuar fazendo isso. O proprietário ficou muito feliz e perguntou para o outro, e você, o que fez? E deu, né, as terras para esse que cultivou. Perguntou pro outro, e você, né, o que tem? Aí o outro, que não sei o que. Por quê? Porque quando ele ganhou a primeira terra, ele pensou assim, eu tenho um ano inteiro para trabalhar a terra, eu tenho muito tempo para fazer isso, eu vou descansar agora está pseudo garantido porque eu já tenho a terra, e foi deixando. Quando ele foi deixando, sem fazer, procrastinando, ele perdeu as chuvas do começo da estação, as chuvas do fim da estação, Iorê e Malkoche, ele perdeu isso. A terra não foi fértil, a terra nada deu. Nos últimos dias lá, quase chegando em Rosh Hashanah, quase chegando no término do contrato ao qual eles tinham assinado, né? Ele ficou desesperado e disse, agora o que eu faço? Foi atrás de semente, foi atrás de tudo, e não funcionou. Quando ele chegou para o proprietário, porque estava muito em cima da hora, né? Ele perdeu o Playboy. E ele chegou para o proprietário e disse, olha que eu tive problemas, a minha esposa ficou doente, eu não sei, meus filhos... Começou a arrumar um monte de desculpas, as desculpas que nós arrumamos sempre, né? Não deu aqui, eu disse que ia parar de fazer isso, que eu ia fazer aquilo, desculpas que nós arrumamos para nos vitimarmos e não fazermos a coisa como deve ser, agirmos, trabalharmos, estudarmos Torá, servirmos a Hashem, amarmos o próximo e todas essas coisas. Então o proprietário olhou para ele e disse, olha, além de eu te castigar, de eu não te dar, quer dizer, a terra, eu vou te castigar, porque agora você vai ter que me indenizar. Não sei se você não leu o contrato, mas você destruiu a minha terra, você foi praticamente um inútil. Nós estamos aqui para conserto, mas nós estamos aqui para sermos úteis. Então, além dele não ter feito nada, não ter trabalhado a terra, ele estragou a terra, porque no último instante ele quis fazer um monte de coisa. Então ele foi julgado como favoravelmente, ele foi julgado favoravelmente porque ele merecia muito mais do que isso, muito mais coisa ruim do que isso, né? Ele não fez nada, não sejamos nós este. Então, por que é que Hashem deveria renovar o contrato conosco? Se nós nada fizemos, se nós procrastinamos o tempo todo, se nós não cumprimos as 7 leis de Noah, no nosso caso aqui, se nós não cumprimos os preceitos, se nós não nos melhoramos como pessoas, se nós fomos hipócritas, se nós fomos aduladores, se nós fomos mentirosos, se nós fomos lachonarentos, se nós fomos pessoas que não serviram para quase nada. Então, por que é que Deus renovaria o contrato? Por quê? Além de não renovar o contrato, quer dizer, não escrever o nosso nome no livro da vida, ele ainda nos cobra porque nós estragamos. Outro poderia estar trabalhando no nosso lugar, fazendo a mesma coisa. Então, é isso que significa o momento que Hashem renova o seu contrato conosco. Bom, embora haja festa, roupa bonita, refeições festivas, sobre essas coisas nós vamos falar no outro vídeo, quando eu vou falar das práticas que nós, Bnei Noach, podemos e devemos fazer, porque esta festa também é nossa, o julgamento também é para nós. Então, eu vou falar depois. O que importa agora, né, além da festa, da roupa bonita, das refeições festivas, é o comportamento que devemos ter. Qual é o comportamento que devemos ter? É de respeito. É de temor, não é medo. Nós estamos felizes agora. Felizes. Porque você tem medo, você fez tudo errado. Nós temos temor, respeito, seriedade aqui. Por quê? Porque nós sabemos que demos o nosso melhor. Então o julgamento, por certo, será favorável. É um dia feliz, não um dia triste, mas é um dia sério. Mas é um dia de concentração. Então aqui, quando nós estamos falando de seriedade, estamos falando de respeito, estamos falando de um pouco de introspecção, também diz respeito da nossa kavaná,
da nossa intenção. De nada adianta nós falarmos preces, e agora eu aprendi o hebraico, agora eu aprendi isso, agora eu falo aquilo, e coisas assim, automáticas. Tudo bênção automática, sem saber, pegar o copo d'água, fazer a bênção, não sabe nem o que está falando. É Kavaná. Então, se nós não conseguimos fazer todas aquelas coisas, as quais estão ali prontas, feitas para o dia de hoje, não importa, importa que as que nós fizermos sejam com Kavaná, com intenção, com seriedade, com concentração e com harmonia no lar, porque nós somos Bnei Noach e nós sabemos que essa ressignificação não é fácil. Quando eu digo em ressignificar o significado, é porque nós viemos de vertentes diferentes. Nós temos algumas coisas muito automatizadas mesmo dentro já da nossa cabeça. Aqui não, nós vamos ressignificar isso. Então, nós não queremos ter pressa, fazer tudo de qualquer jeito ou obrigar as pessoas da família a agir como nós. Então, o mais importante aqui, se for um casal, por exemplo, se for uma família, né, construída, que o marido e a mulher façam, né, seja as preces que derem para ser feitas, porque as preces são judaicas, né? Embora elas sejam judaicas, nós podemos fazer muitas preces, nós podemos fazer quase que tudo, nós podemos fazer tudo, né? A não ser que sejam coisas que identifiquem o judeu. Nós não somos judeus, somos Bnei Noach e queremos servir a Hashem da mesma maneira e até melhor, o quanto mais nós pudermos. Então nós vamos ressignificar o significado de começar novamente, de recomeçar, de continuar o que nós já havíamos fazendo durante um ano, outro ano e todos os anos, e renovando este contrato com Hashem. Por isso nós coroamos Deus, nós coroamos Ele novamente como seus súditos, né? Então vamos lá, a intenção. O processo todo de Elul que a gente vem fazendo é justamente isso, né? É justamente isso. Nós viemos com a intenção de sermos melhor. Sempre vai ser isso, tá? Sempre sermos melhor, dar o nosso melhor, né? Bom, diferente das outras festividades, esta é celebrada durante 2 dias, também na Terra Santa. Vejam que o que eu estou fazendo aqui é contando de uma maneira simples, como o canal se propõe a fazer, de uma maneira simples para que todos entendam. Então, a maioria das festas, elas são festejadas um dia. Acho que nós fizemos aqui o vídeo de Purim, vai lá e vê o vídeo de Purim, veja no tempo de Purim. A festa celebrada um dia dentro, né, em Israel e 2 dias na diáspora, 2 dias no resto do mundo. Nós fizemos aqui no Brasil 2 dias, né? Mas esta aqui não. Esta, Rosh Hashanah, é os 2 dias também na terra de Israel e nós vamos entender por quê. Na Kabbalah, o primeiro dia de Rosh Hashanah corresponde à Sefirá da Gevurah, ou seja, da bravura, força, justiça, severidade. Então, misticamente, se Hashem julgasse em um único dia, ou no primeiro dia, ele usaria Gevurah. Então, nós vamos lembrar aqui que, se tivesse um único dia, e este dia, cabalisticamente, o primeiro dia, diz respeito a Gevurah, ele julgaria, lembrem que é a criação de Adão e Eva, de Adam Arishon e Havá, e o julgamento. Se ele julga com justiça, severidade, bravura e tudo mais, por certo, a metade, ou talvez nenhum de nós, vai ter o nome escrito no livro da vida, vai passar por este julgamento, né? Nem nós, nem o mundo. Porque quando as pessoas dizem assim, ai, mas está faltando justiça, a justiça no mundo, pedindo justiça, que Deus seja justo. Se Deus trabalhasse com o atributo da Sefirá unicamente de justiça, talvez o mundo nem existisse mais, porque nós estamos precisando de muito tikkun aqui, né, no mundo e em nós mesmos. Então, aqui lembrando para vocês que Sefirá é os atributos da árvore da vida, das Sefirot são a manifestação dos atributos que Deus colocou para que nós pudéssemos entender e para que ele pudesse governar o mundo. Então, os atributos de justiça
e benevolência e tudo mais não são de Deus. Deus não tem atributos, né? Mas são através desses atributos que ele age. Então, no segundo dia, o que é que ele faz? Ele, isso é muito bom. Então, ele nos dá o segundo dia. Dessa forma, ele pode atenuar um possível decreto amargo, né? Ou um julgamento amargo. O segundo dia é misericórdia. Primeiro, com a justiça, mas ele não pode julgar aqui, porque senão ele destruiria tudo. Nós não estamos merecendo muita coisa. Por isso, estamos aqui trabalhando para merecermos. No segundo dia ele nos traz o que? Ele nos dá o que? A misericórdia. E a nossa oportunidade de realmente continuarmos o nosso trabalho, nos melhorando a cada dia. A nós, ao coletivo, servindo a Deus. Claro, ao semelhante também. Bom, esses 2 dias são dias muito especiais. Aumente. Tem uma coisa que é importante aqui, ó. Nem todos observam o segundo dia com o mesmo zelo que o primeiro, tá? Nem todos observam. E aqui é um ledo engano. Por quê? Porque nesses 2 dias, cada instante é crucial. Cada instante desses 2 dias é o 45 do último tempo, para quem gosta de futebol. Então, nós precisamos dar atenção aos 2 dias da mesma maneira. Bom, esses 2 dias são dias muito especiais. Então, aqui nesse caso, eu observei aqui, eu escrevi, anotei para nós, aumentar o nosso estudo de Torá, procurar mais harmonia em casa. Quando diz procurar mais harmonia em casa, sem conversas frívolas, sem discussões inúteis. Vamos começar dentro de casa a sermos melhores pais, melhores mães, melhores filhos e filhas, melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, já falei, melhores amigos, uma família melhor. Largue o seu celular se um filho quiser conversar com você. Todos numa sala sentados com celulares zapeando. Tô dando o celular aqui de exemplo porque ele é terrível, né? Quando você começa não consegue parar. Pare com tudo isso, dê atenção para a sua família. Aqui nós não ligamos celular, aqui nós não acendemos fogo nenhum. Aqui nós vivemos a harmonia da família. Então procure fazer isso, sem conversas frívolas, fúteis, inúteis. Muito menos lachonará, pelo amor de Hashem. Aqui não se pode fazer lachonará. Aqui é harmonia, aqui é amor, aqui é carinho, aqui é devoção. Aqui é estudo de Torá. Sente à mesa com a sua família, converse sobre Torá. Tem crianças na família, o que mais tem na Torá são histórias para contar para as crianças. Então nós temos assuntos elevados para conversar. Não converse coisas frívolas, não arrume discussões. Esse aqui é um momento de darmos o nosso melhor espiritualmente falando, para repercutir no nosso físico, na nossa parnassá, que é o nosso sustento, na nossa própria harmonia, no nosso sucesso, nos nossos relacionamentos, no nosso emprego, nas nossas edificações, no ano que começa. Rosh Hashanah, aqui eu anotei, tá? É conhecido como o Ano Novo Judaico, né? A cabeça do ano eu já falei, Rosh, que significa cabeça, que tem o mesmo shoresh, a mesma raiz que Ereshit no princípio lá, né? Embora tenha sido celebrado sempre apenas por judeus, não se trata de um evento judaico, porque o evento em si é da humanidade. Não diz respeito por conta somente do calendário. Então não é um ano novo, como aqui o Réveillon. Não, aqui é a comemoração da criação de todos nós, os seres humanos. Então não é um evento judaico, é um evento universal. É sim uma celebração de um evento universal. Adam Arishon não era judeu. Essas são as anotações que eu vou fazendo. Vocês me conhecem já. Não era judeu. Não era um judeu. Ele não era judeu e não era um judeu. Nem Ravá, uma judia.
E sim, eles representam a criação física da humanidade toda. Eu quero enfatizar muito este física da humanidade toda, porque nós temos muitas dimensões que não estão em cima, mas é como se nós estivéssemos todos, estamos dentro de Deus, então nós estamos dentro dele. E dentro dele não há nada que não seja ele, nada que esteja fora dele, tudo está dentro dele. Nós temos as dimensões onde as coisas ainda não eram da sua vontade, ao se manifestar, ao emanar a sua luz, a sua Or Insof, ele foi trazendo iluminação suficiente, ocultando, com Tzimtzum, tudo até chegar no mundo físico. Então eu enfatizo que esta é a obra final do mundo físico. Quando nós falamos de Bnei Noach, isso é importante. Ficamos em dúvida se é para nós isso ou aquilo, né? Então nós estamos ouvindo aqui que esta é para nós, sim. Muito para nós. E aqui vem uma coisa interessante e um pouco polêmica, né? Então, vocês, alguém aí que não cumpre algumas coisinhas aqui, não leve a mal, vamos entender. Então, quando nós falamos de Bnei Noach, ficamos em dúvida se é para nós isso ou aquilo, né? Como nós não somos judeus, nós vamos por eliminatória, grosso modo. Então, o que é por eliminatória, grosso modo? O que é que não é para nós? Então, não é para nós, principalmente aqueles preceitos judaicos religiosos. Vejam que muitos preceitos que são judaicos nós também podemos fazer. Por exemplo, cumprimos as 7 leis de Noah e também cumprimos todas as outras modalidades que existem dentro, né? Incutidas dentro das 7 leis, né? Que chamam de ramificações. Então nós cumprimos tudo isso, já estamos fazendo tudo isso muito direito, já aprendemos muito bem, estamos há anos fazendo isso. Mas nós queremos servir mais, nós queremos fazer mais, né? Nós sabemos que o Shabat não é completamente cumprido pelos Bnei Noach, mas nós queremos fazer mais. Então nós vamos fazendo aquilo que nós podemos, que continua zelando por Shalom Bait e tudo mais. O que é um preceito que pode ser a eliminatória para nós entendermos o que não é para nós? É aquilo que principalmente define o judeu como judeu, os preceitos religiosos judaicos. Então vejam no nome, preceitos religiosos judaicos. Não são preceitos religiosos Bnei Noach. Nós não somos outra religião, nós somos a religião judaica, nós seguimos o judaísmo, esta é a nossa religião. Mas os preceitos religiosos judaicos, são para os judeus. Então, o que seria isso? Aqueles que identificam o judeu como judeu. E aqui vem a polêmica. O kippah, o tzitzit, o tefilim são identificadores judaicos. Religiosos, são preceitos religiosos judaicos que identificam o judeu. Isto não é para Bnei Noach. Nós sabemos que existem aí umas vertentes dentro do judaísmo, que é judaísmo messiânico, judaísmo não sei o que até mulheres estão usando kippah e fazendo não sei o que. Isto não é nem da nossa alçada e nem o objetivo Bnei Noach, nem mesmo o objetivo das comunidades Bnei Noach, nem mesmo o objetivo das 7 leis. Então nós não usamos aquilo que identifica um judeu como judeu. Isto é quando você segue uma linha ortodoxa judaica. Então você que usa kippah na cabeça, que é um Ben Noach, não me leve a mal, pode continuar usando, né? Cada um sabe, mas ele é um identificador judaico. Então não é judeu, não usa. Isto é a grosso modo para nós entendermos. Tzitzit também, tefilim também e algumas outras coisas. Quando nós chegamos no Kisui, aqui está uma vantagem feminina. Então o que nós podemos fazer? Sim, Rosh Hashanah é para todo mundo e para a humanidade. Eu estou tentando explicar aquilo que nós podemos entender. Quando nós temos dúvida, será que é para nós? Será que posso? Será que não posso? E eu sei que nós estamos no começo e nós temos essas dúvidas. O Kisui não é um identificador judaico. Quando ele leva o nome Kisui mas um lenço na cabeça não identifica que a mulher é judia. Nós temos os lenços indianos,
aqueles lenços que as mulheres botavam com bobs na cabeça para os cabelos ficarem cacheados, redondos. Outros tipos de lenços, simplesmente como um adereço, como uma estética. Então, não nos identifica como judias. Então, por exemplo, eu estou usando aqui o kissui porque acho que é lindo, maravilhoso, muito maravilhoso. É uma homenagem às mulheres judias, gosto muito, nós podemos. Mas eu também posso tirar. Eu posso tirar. Amanhã eu tiro, um dia eu gravo com, um dia eu gravo sem. Este é o diferencial. Aqui ele não é o identificador de uma mulher judia, porque quando uma mulher judia coloca um kissui na sua cabeça, um lenço na sua cabeça, uma mulher casada é uma obrigação. Quando ela coloca, ela não tira mais. Cabalisticamente, ela chegou no ápice de um preceito aqui físico, um preceito simbólico, é essa proteção da família, proteção do lar, proteção do casamento, o kissui na mulher casada. Quando ela se divorcia, ela continua usando. Então ela vai tirar o seu kissui apenas com o seu marido. Ela publicamente, em casa, né? Publicamente ela vai usar. Então ela não tira mais, o que nos difere. No que nos difere, uma mulher, uma batenoa, põe o kissui, tira o kissui a hora que quiser. Este lenço não identifica obrigatoriamente que a mulher é judia. O kippah, o tzitzit e o tefilim, sim. Infelizmente, não fiquem tristes, não me odeiem, mas esta é a realidade. Pode usar? Pode, mas não deveria. Bom, Rosh Hashanah, em Rosh Hashanah, a humanidade inteira está perante Hashem para o julgamento. Tendo noção disso ou não, aqui vamos ter que comentar. Como eu disse, eu faço as anotações, mas comento muito mais. Então, o Rosh Hashanah é o julgamento da humanidade toda, a humanidade tendo noção disso ou não. O que isso significa? É como, vou dar um exemplo aqui, como, por exemplo, quando alguém diz assim, eu não acredito em Deus, sinto muito, meu bem, não faz diferença nenhuma, você acreditar ou não, ele existe. A não ser que você seja um cabalista que conhece o significado secreto, profundo da existência. Então você, cabalista, que conhece, pode dizer assim, não, Deus não existe. Mas você vai saber explicar o que você quis dizer com isso. Por que que Deus não existe? Então quer dizer que Deus não está vivo? Então ele está morto? Então ele não existe? E como é? Um cabalista sabe explicar isso, porque Deus está acima da existência. A existência é determinante aqui para nós. Então nós existimos. Mas nós, a grosso modo, que não somos cabalistas, vamos dizer que Deus existe. Que Deus existe, embora não possamos vê-lo propriamente dito, né? Vemos ele em tudo que é coisa, às vezes não enxergamos porque somos uns tapados, tolinhos, ele se oculta, dentro dos próprios ocultamentos ele se oculta, mas sempre nos deixa uma pontinha de véu mesmo, onde a gente possa perceber que a sua presença está lá, a sua presença divina, a Shekhinah. Então, o Rosh Hashanah é o julgamento da humanidade toda, você querendo ou não. Então, Deus existe, Hashem existe, você querendo ou não. Você sendo um politeísta, você sendo um ateu, você sendo seja lá o que for, não faz diferença nenhuma. O entendimento de Deus, o entendimento de Hashem é intelectual. E isto é lógica. Nós não estamos falando de sentimentos aqui. Isto é lógica. Por quê? Se algo existe, algo foi criado. Se algo foi criado, alguém ou algo o criou. Por isso nós dizemos, nós não, os cabalistas, que Deus não existe. Eles podem dizer, porque eles sabem explicar, porque eles sabem entender. Se algo existe, foi criado, mas ninguém criou Deus. Então aí entra a não existência de Hashem. Mas você, assim como eu, que não é um cabalista, vai dizer que sim, Deus existe. E não importa se você acredita ou não. Sinto muito, você é ateu aí que não acredita, o problema é seu. Será julgado igual. Você que é politeísta, acredita que tem um monte de funcionários, sei lá, de deuses no meio. Você acredita que existe um, mas os outros todos, eles são autônomos, né? Em cada um no seu setor, mas autônomos, sinto muito, será julgado também. Então, este momento aqui não é uma fé cega. Aqui é uma lógica. Se existe, é porque alguém criou. Se alguém criou, ele se chama Criador. Pois é. Então, não me importa se você acredita ou não, e também não me importa de que vertente você vai ser da mesma maneira julgado. Então, que seja benéfico o julgamento.
O Talmud diz que são abertos 2 livros, já sabemos, o da vida e o da morte. O malvado, que é o Rashá, que nós chamamos, terá seu nome no livro da morte. O justo, que é o Tzadik, terá o seu nome no livro da vida. E o mediano ficará pendente até o Yom Kippur. Então nós vamos explicar isso. O malvado é aquele malvado. O Rashá é aquele Rashá. Cheguei a mudar o tom de voz. Sabe aquela pessoa que ela não se arrepende, que ela nem sequer consegue identificar aquele grande mal que ela fez, faz e continua fazendo. Ela realmente não se arrepende, de jeito nenhum. Então esta está no livro da morte. Esta não presta para o ano que vem. Deus não vai renovar o contrato. Não vai renovar o contrato e não sei quantos bilhões e trilhões e quadrilhões de anos vai levar para, de repente, ele formar tudo isso novamente. Transformar isso. Você não sei o que ele vai fazer com você. Vai ter que colocar num potinho, guardado na prateleira, porque você não serviu para coisa nenhuma. Você é mau. E você é chamado de mal mesmo, com o mal. Terachá não tem seu nome no livro da vida, ele tem o seu nome no livro da morte. Porque todas as pessoas que são muito más, nós sabemos que as coisas boas repercutem no coletivo, pois você também que pensa que faz mal, que você faz mal porque quer, eu que estou fazendo, não é você, eu respondo por mim, não é verdade, repercute no coletivo se você não merece. Você não terá o merecimento do seu nome escrito no livro da vida, porque você está, além de fazendo mal para você, você está nos atrapalhando na elevação, na nossa elevação. Na nossa evolução, você está atrapalhando. Você não merece. Já o tzadik bondoso, o tzadik generoso, o tzadik shimirat halashon, que guarda a sua língua, o tzadik justo mesmo, o justo, o homem bom, aquele homem genuinamente bom que você olha e já sabe que é bom, que só fez bondade, que só se melhorou, que se arrependeu a cada dia fazendo tchuvá, entendendo, opa, errei aqui, se arrependendo. Durante o ano todo, seu nome já está quase que o nome inteiro lá, já está sendo escrito agora, no dia de hoje, 24 de Elul, já está o nominho quase escrito, só falta o finalzinho. Você já está lá no livro da vida, é esse que nós queremos ser. Mas se nós não formos assim, justos deste jeito, que nós sejamos aquele que veio se arrependendo e se lapidando, se polindo esta pedra bruta desde sempre até chegar aqui. Então o nosso nome vai estar no livro da vida? Sim, ele vai, porque nós estamos felizes com o julgamento. Nós estamos felizes. Por que você vai ter medo da mãe e do pai, de apanhar da mãe e do pai no bumbum, se você agiu certo, se você obedeceu, se você cumpriu, se você observou tudo que o pai e a mãe mandaram você fazer? Porque são seus pais, porque sabem o que é melhor, sei lá por causa do quê, mas você obedeceu. Por que você vai apanhar no bumbum? Você não vai. Então o julgamento será favorável, o nosso é favorável, porque isso nós ficamos fazendo o ano todo. E porque nós estamos felizes porque fizemos o certo, nós queremos ser julgados. Ai, que delícia saber, Deus julgou favoravelmente, assim como nós fizemos. Ai, Deus nos absolveu e deu mais não sei quantos hectares para nós plantarmos, para nós colhermos. Porque nós fizemos a terra ser fértil, porque nós fizemos a vida nossa e de quem convive com nós melhor. Então nós repercutimos no coletivo, nós melhoramos o mundo. Então nós servimos a Hashem. Agora tem aquele outro lá, o mediano. O mediano é aquele que ficou em dúvida o ano todo. Umas coisinhas ele se arrependeu, outras não. Fez umas maldadezinhas ali, ocasional, um lachonará ocasional, às vezes é uma coisa muito complicada a vida dele, mas ele tem 10 dias entre o Rosh Hashanah e o Yom Kippur para fazer aquela chuva genuína. De repente, não sei porque, uma luz veio, uma presença divina maravilhosa, Deus mandou um aviso, eu não sei. E ele percebeu, preciso mudar. Preciso ser um pai melhor, eu preciso ser um marido, um filho, uma esposa melhor. Mais do que isso, ele não só percebe que precisa, mas agora ele quer. Aí quando ele quer isso, ele não só precisa para ter o mérito, estou comprando o próximo ano aqui, estou comprando este pedaço de terra, estou comprando a Hashem, estou subornando a Hashem aqui, e agora eu vou receber. Não, é genuíno. Aqui é genuíno. Aqui ele sentiu que precisava se arrepender. Aqui ele percebeu, aqui ele viu. Aqui o intelecto dele entendeu Hashem. Aqui o intelecto dele entendeu que ele estava errado. O mediano se arrepende. E aí vem Hashem. Aí vem a misericórdia. Então, nada
ou melhor, nem tudo está perdido, mas não é um dia antes, como no dia da sua morte mesmo, a morte morrida, que você se arrepende de tudo. Não, são 10 dias, 10 dias que você tem para você ter feito tudo que você devia ter feito o ano todo. E aqui vai um adendo, mais um adendo. Esses 10 dias não significa que você foi um urachá o ano inteiro e em 10 dias você acha que agora, o próximo ano eu vou fazer igual, vou fazer bem mal e daí nos 10 dias antes, 10, não, é genuíno. Se você foi mal o ano inteiro, não será genuína a sua tchuvá. Você vai dizer, me arrependi, mas não é genuína, então não presta, não funciona, não acontecerá e o seu nome não será selado no livro da vida. Mas ele vai ser selado porque você não é um homem mediano, você é um tzadik. E se você for um mediano, você vai se arrepender e o seu arrependimento será genuíno, verdadeiro, honesto. Deixa eu me ajeitar aqui. Honesto. Opa, me empolguei aqui. Genuíno, honesto, entendeu? É assim que vai funcionar. Vamos lá então. Estou um pouco tensa. Vamos lá então. Bom, o motivo mais conhecido por este dia, tá? Ser este dia, eu sou bem redundante, né? Por este dia ser este dia, tá? O início, também ser o início, né? Também o dia do julgamento, é porque neste dia Damarishon foi julgado e absolvido. Então nós já falamos sobre isso, né? Agora, eu vou ler aqui, ó, no Sefer do Conhecimento Judaico. Esse livro do Conhecimento Judaico é da editora Sefer. Quem não conhece, vale a pena adquiri-lo. É maravilhoso. Do Conhecimento Judaico traz todas as festas, traz todas as coisas, tá? Nesse livro, então, nós encontramos insinuado numa reza o seguinte. Eu vou ler ipsis literis como está no livro. Pois fixaste tempo de lembrar e recordar todo espírito e toda alma, e serão recordadas as numerosas ações e infinitas multidões de criaturas. Desde o princípio, assim estabeleceste, e de outrora o revelaste. O dia de hoje é o dia do começo da tua criação. É uma lembrança do primeiro dia do mundo completamente criado e do primeiro dia do julgamento. Então aqui, nesse parágrafo, nesta frase comprida, ele quis dizer o quê? Que o mundo foi completamente criado. Porque para finalizar a criação, precisava do homem. E aí foi nesse dia que Adam Arishon foi criado, aqui foi completada a criação, e aqui Adam Arishon fez o pecado. Aqui ele foi julgado e aqui ele foi absolvido. Assim como nós para o Hashem. Dentre as coisas que nós precisamos saber sobre Rosh Hashanah, é que isso que nós chamamos de castigo, afinal, chamamos de castigo porque afinal é um julgamento, né? É na verdade uma oportunidade de fazermos melhor, é um plus, que às vezes parece que não merecemos, mas muitas coisas que recebemos de bom também às vezes parece que não merecemos. Então vamos lembrar aqui, muitas coisas ruins, nós achamos, essa é mais fácil, né? Nós achamos que nós não merecemos. Ai, quanta coisa ruim, meu Deus. Ai, o que eu fiz para merecer tal coisa? Dá uma olhadinha lá atrás, lá nos teus anos passados, ou até amanhã, ontem. Dá uma olhadinha lá que você vai entender logo, logo. Logo você cai na real e vê o que é que você fez para merecer isso. Se você não sabe, vai estudar que você vai entender. Então nós paramos e pensamos, ai, o que eu fiz para Deus para merecer isso? Dá uma olhadinha nas suas coisas que você acha. Mas quando as coisas muito boas acontecem, nós não costumamos perguntar isso. Mas o que nós fizemos para merecer isso tudo é tão bom. Quando nós entendemos o Rosh Hashanah, quando nós estudamos a fundo o judaísmo, nós conseguimos perceber por que estamos recebendo aquela bênção. Nós já sabemos, nós sabemos diferenciar maldição de bênção. Nós estamos recebendo essas bênçãos porque nós nos comportamos de acordo a ser meritória esta bênção. Então aqui nós sabemos. E isso é maravilhoso. Nós mudamos hoje para que o futuro seja diferente do presente, do passado. Lembrem-se, hoje é o passado de amanhã. As nossas escolhas hoje não mudam a realidade de ontem, mas elas mudam o nosso futuro. Elas mudam a realidade do nosso futuro. Então nós vamos fazer o melhor hoje
para que hoje seja um passado bom para o amanhã. Então amanhã nós vamos olhar e vamos dizer, nossa, o nosso passado foi maravilhoso porque nós fizemos o Tikkun, porque nós fizemos Teshuvah, porque nós nos melhoramos. Bom, o que nós plantamos, as escolhas que fizemos, as preces, o estudo compromissado das leis divinas de Hashem, a Tzedakah, as boas ações, tudo isso muda a realidade, muda o curso, mexe a vela do barco. Que eu quero explicar uma coisa. Quando nós estamos, pensem vocês, nós somos velejadores, nós estamos em alto mar, né? Velas, né? Aquelas velas, você tem que ficar ali lidando com as velas. Nós não podemos mudar os ventos, então o vento pode ser muito forte. Nós não podemos mudar a maré que mexe com o vento muito forte. Nós só podemos mudar a posição das velas para mudarmos a direção do barco. E o que é que nós precisamos para mudar a direção do barco? É sabermos como mudar a posição das velas. Então nós precisamos ser exímios velejadores. É o velejador que precisa ser bom, entende? Então as tempestades vêm, nós passamos por elas. Os problemas vêm, nós enfrentamos os problemas. As coisas boas vêm, aquela maré calminha, nós vamos conforme a maré. Mas nós estamos na liderança. Nós temos as mãos ali agarradas nas velas do nosso barco. Nós é que direcionamos, somos nós que fazemos o nosso destino. Nós damos a direção. Nem tudo está lá para ser como é. Lembram como eu já comentei aqui, aquele entendimento, aquela analogia com um texto. Com um texto mesmo. Então, nós nascemos e recebemos uma folha em branco? Não, nós recebemos uma folha com uma introdução e com várias conclusões. O desenvolvimento do texto é nosso. Nós direcionamos o barco se nós formos exímios velejadores. Bom, em Rosh Hashanah nós podemos mudar o nosso destino, estar nas nossas mãos, tudo que não está bom, nós podemos mudar. As anotações que ficam perdidas. Tanto faz atos positivos ou negativos. Quando chegamos aqui, essa avaliação já foi feita. Agora é o nosso comportamento diante do rei, tá? Esse é o tema principal. O tema principal não é a gente, não somos nós. O tema principal é a coroação, é o comportamento que nós temos diante do rei, de Hashem. Sua proclamação como rei, mais um ano. Deus cria o mundo novamente, nunca para. Aqui é importante, o mantém e o transforma. Deus criou em 6 dias, chegou no 6º dia, criou o homem, terminou sua criação. No Shabat, ele parou de criar aquilo que ele chamou de mundo, com todas as coisas, e o homem. Quem mantém o mundo é Hashem. Quem transforma o mundo é Hashem. A partir do quê? De todas as coisas que são feitas agora através das criaturas que ele colocou aqui. Se Deus parasse de criar da maneira mais concreta sobre isso, parasse de criar, nós não existiríamos. Ele cria todos os dias. E aqui nós vamos entender que ele nos dá oportunidades. Então, quando vem aqueles pseudo não sei o que, com o negócio de cocriação, é isto aqui que quer dizer. Não quer dizer aquelas terapias, quer dizer isto. Nós cocriamos, nós direcionamos as velas, nós cocriamos o restante do nosso texto. Porque Deus nunca para de criar. Se ele para, simplesmente dá uma freada, acabou tudo. Porque é ele que nos mantém. Todas as guerras da história, todas as batalhas vividas por nós, o nosso empenho diz respeito do resultado, mas é ele quem está nos amparando. É ele que está nos segurando. É ele que coloca realmente o seu braço forte. É ele que abre as águas. É ele que manda
o maná, mas nós precisamos merecer. É uma sociedade perfeita, perfeita, perfeita. Desde que nós nos comportemos e isso seja genuíno, é uma sociedade perfeita. Não tem erro nenhum. Sua proclamação como rei, mais um ano, Deus cria o mundo novamente, nunca para, o mantém e o transforma. Se nós somos súditos, isso é muito importante, para nós entendermos por que é a coroação, né? É a Kadosh Baruch Hu. Bom, se nós somos súditos, temos um rei, né? Porque súdito significa, dentro do português, o que é súdito? É aquele que tem um rei. Se nós não temos um rei, se nós não proclamamos um rei, se nós não reconhecemos Hashem como nosso rei, nós não somos súditos. Se nós não temos rei, nós não somos súditos. Para que a soberania? Então, não existiria nada. Bom, se nós somos súditos, temos o rei. Se não reconhecemos este rei, a soberania é irrelevante. Ele não criará o mundo no ano que queremos que comece. Sem rei não tem reino, não tem trombetas, então não tem shofar. Com relação ao shofar, eu quero que vocês fiquem tranquilos que as datas e os horários vai constar aqui na descrição do vídeo deste ano. Por quê? Porque este vídeo vai ficar, e eu preferi não ficar falando aqui, né? Nós vamos colocar as datas e os horários correspondentes a Porto Alegre, tá? Correspondentes a Porto Alegre, seguindo as normas do rabado.org, vamos colocar na descrição do vídeo. Então, como assim que até agora você não falou sobre o shofar, que é a parte mais importante? Nós vamos entender aqui que quando proclamam o rei, o rei entra. Isto significa, grosso modo, nas novelas eu não sei, mas nos filmes, nas animações nós vemos isso acontecendo, tocam as trombetas, entra o rei. Então nós temos aqui o toque do shofar, escutar sem toques de shofar nas 2 manhãs, ou pelo menos até 30 toques do shofar. Nós vamos entender que é judaico. Não acho que tenha, aqui no sul é mais fácil ter um berrante, né? É mais fácil ter um berrante do que um shofar em casa. Não sei se vocês participam de sinagoga presencial, sinagoga Bnei Noach, que existem. Então lá provavelmente toquem o shofar e você possa ter essa experiência. Então terá essa experiência. Eu não toquei muito no shofar aqui, e ele é muito importante. Temos um áudio aqui, por conta de não ser exatamente o que nós vamos fazer na prática. E também porque o vídeo da prática eu vou mandar para o YouTube depois desse. Primeiro aqui é a parte conceitual, depois nós vamos ver na prática o que fazer. Mesmo assim, eu quero deixar claro aqui, lendo no Rabad, que hoje não há shofar. Então, na véspera, tá? Na véspera, no dia 29 de Elul, não há shofar, tá? O shofar não é tocado no dia anterior a Rosh Hashanah, para separar entre os toques do shofar do mês de Elul. Lembram que Elul tem os toques de shofar, né? E os toques de Rosh Hashanah, que são uma mitzvah biblicamente ordenada. Então, por isso nós não falamos, nós vamos falar sobre isso na prática. Vamos falar do shofar, fiquem tranquilos. Assim como também vamos falar quando o Shabat está, por exemplo, este Shabat agora, o Shabat posterior, porque nós vamos ter na virada, na sexta-feira para o Shabat, quem cumpre exatamente, quem não cozinha, todas essas coisas nós vamos falar do nosso tamanho no vídeo sobre prática, então fiquem tranquilos quanto a isso. Agora aqui uma curiosidade. A curiosidade, eu acho até que eu falei no começo, mas como eu anotei no final, é que um dia que se engana o Satã, né? Se engana o Satã. Então o shofar não é tocado na véspera, já começa enganando o Satã assim, né? E sim, nas 2 manhãs, e a lua nova não é mencionada nas preces. Eu quero lembrar uma coisa aqui para vocês, que é uma coisa bem do sul, que não tem muito a ver exatamente com o que estou falando agora, mas ela é importante. Quando você sentir medo, chegar nesses dias finais que nós estamos agora, e você está aí com medo, com receio, estou levando tão a sério, eu acredito tanto nisso, e agora eu estou com medo, não temor, eu estou com medo de que eu não tenha agido, não tenha dado o meu melhor possível,
que o meu nome não seja escrito no livro da vida. Entenda que quando você pensa assim, você já está genuinamente demonstrando a sua humildade, a sua submissão a este rei, porque você é um súdito. E você já está demonstrando que teve esta vontade. Então eu quero dizer uma coisa que é aqui do sul também. Quando nós falamos assim, quem afia a faca sabe para que serve o fio. Então, se você deu o seu melhor, se você afiou a faca, você sabe para que serve o fio. Você sabe que o seu nome estará lá no livro da vida. Você sabe que este não é um castigo, um julgamento que te castiga, é um julgamento que te absolve, porque você sabe para que serve o fio, porque você sabe o que você fez, porque você deu o seu melhor. Então aproveite esse dia, esses dias agora que faltam e o dia próprio da festança, que é com seriedade, mas é com alegria também. Que você reúna a família, que você possa fazer o máximo que você puder. Nós vamos falar da ralá circular, nós vamos falar do bolo de mel, nós vamos falar das rezas, nós vamos falar sobre isso no vídeo das práticas, mas eu quero deixar aqui de antemão, fique tranquilo, porque você já está sendo merecedor, você já está fazendo chuva, você já está em dúvida se merece ou não. Comece agora, se arrependa daquilo que não foi legal, porque você sabe que aquilo lá que você fez aquele dia não era legal. Você bem que sabe. Então vai lá, repensa aquilo, se arrepende de verdade. Nós vamos chegar em Yom Kippur. Se tivermos coragem mesmo, vamos chegar para a própria pessoa e dizer para ela, me perdoe. Me perdoe porque não fui legal com você em determinado momento. Se você não quer dizer o porquê, simplesmente peça perdão, tenha esse perdão. A nossa conversa em Yom Kippur é conosco, é com o próximo e é com Deus. Então são três coisas aqui reunidas que precisam ser trabalhadas. Então fique tranquilo, se você afiou a faca, você sabe para que serve o fio. Vamos beber mais uma água, vamos terminar este vídeo. Torcer para que não tenha chiado, porque foi um problema, não consegui, vai dar tudo certo. Antes de nós terminarmos, eu gostaria de ler aqui, que é do Rabad, tá? Não são anotações minhas. O Rabad traz as 10 ideias de Rosh Hashanah e Yom Kippur, descritas pelo rabino Jonathan Sacks, de abençoada memória. Ele faleceu em 7 de novembro, se eu me recordo a memória, de 2020, de 2020, 10 de novembro de 2020, nos deixou, infelizmente. Este era um homem que merecia os 120 anos que Hashem nos prometeu. E aqui vai mais um adendo para você. Para nós, obviamente, 120 anos, nos é prometido sim, 120 anos. Se você não estava lá, Deus disse, eu escutei. Ele nos prometeu 120 anos. Pois é, mas 120 anos o nosso teto, né? O limite. Nós podemos ir além? Não, nós não podemos ir além quando as palavras vêm de Deus. Mas nós podemos abreviar e viver menos do que Deus destinou para nós. 20 anos, 40, 50 anos, mas nós podemos menos. Então, abreviar nós podemos, mas aumentar nós não podemos. Então, cuide bem do seu corpo, cuide bem da sua alma, cuide para que ela goste de ficar dentro do seu corpo, né? Cuide bem dos seus entes queridos, cuide bem até das coisas materiais que Hashem permitiu que você tivesse, que Hashem ajudou você a ter, que Ele te deu. Aproveite muito bem este dia de Rosh Hashanah, cuide bem de todas as coisas, as materiais, as não materiais, para que, quem sabe, nós cheguemos ao teto limite que Ele nos destinou. Que no nosso caso não está sendo 120. Vamos lá então para as 10 ideias maravilhosas deste homem que... Uma pena não, porque quem manda é Deus, mas enfim, Ele nos deixou. São 10 ideias. Primeira ideia, a vida é curta, viu? Por mais que a expectativa de vida tenha aumentado, não poderemos em uma vida alcançar tudo o que desejamos alcançar. Esta vida é tudo o que temos. Portanto, a pergunta é como devemos usá-la bem? 2. A vida em si
cada respiração que tomamos é um presente divino. A vida não é algo que podemos dar como garantia. Se o fizermos, deixaremos de celebrá-la. Sim, acreditamos na vida após a morte, mas é na vida antes da morte que encontramos verdadeiramente a grandeza humana. 3. Nós somos livres. O judaísmo é a religião do ser humano livre, que responde livremente ao Deus da liberdade. Não estamos presos nas garras do pecado. O próprio fato de podermos fazer tchuvá, de que podemos agir de maneira diferente amanhã do que agimos ontem, já diz que somos livres. 4. A vida é significativa. Viu? Vamos ressignificar. Não somos meros acidentes da matéria, gerados por um universo que surgiu sem motivo e que um dia, sem motivo, deixará de existir. Estamos aqui porque há algo que devemos fazer. Ser parceiros de Deus na obra da criação, trazendo o mundo mais próximo ao mundo como ele deveria ser. 5. A vida não é fácil. O judaísmo não vê o mundo através de lentes cor-de-rosa. O mundo em que vivemos não é o mundo como deveria ser. É por isso que, apesar de toda a tentação, o judaísmo nunca foi capaz de dizer que a era messiânica chegou, embora a esperemos diariamente. 6. A vida pode ser difícil, mas ainda pode ser doce. Os judeus nunca precisaram fortuna para ser rico ou pobre para ser forte. Ser judeu é viver pelas coisas simples, amor, família, comunidade. A vida é doce quando tocada pelo divino. 7. Nossa vida é a maior e única obra de arte que faremos. Nós e a Amin Noraim analisamos o panorama geral de nossa vida. Assim como um artista recua de sua tela para enxergar o que precisa ser mudado para que a pintura seja concluída. 8. Nós somos o que somos por causa daqueles que vieram antes de nós. Cada um de nós é uma letra do livro da vida de Deus. Não começamos com nada. Começamos com riqueza. Herdamos riqueza não material, mas espiritual. Somos herdeiros da grandeza de nossos ancestrais. 9. Somos herdeiros de outro tipo de grandeza. A Torá e o modo de vida judaico nós também herdamos. Tanto a Torá quanto o modo de vida judaico. Nós, Bnei Noach. O judaísmo nos pede feitos. E ao realizá-los, nos tornamos grandes. Andamos altivos quanto aos ideais para os quais vivemos e, embora possamos cair seguidamente e de novo, os Yamin, Noraim nos permitem começar mais uma vez. 10. O som da prece sincera, junto com o som penetrante do shofar, nos diz que isso é tudo que a vida é, um mero sopro. Mas a respiração é nada menos que o Espírito de Deus dentro de nós. Nós somos pó da terra, mas dentro de nós está o sopro divino. Portanto, se você se lembrar de alguma dessas ideias, ou mesmo de apenas uma, espero que você tenha uma experiência ainda mais significativa nas grandes festas. Simplesmente magníficas as 10 ideias aqui. Quero lembrá-los de uma coisinha que eu esqueci. Então, neste dia, para nós que estamos aprendendo juntos o hebraico, nós vamos dizer, assim como dizemos o ano passado, o ano retrasado e todos os anos, porque nós já não faz tão pouco tempo assim. Shana Tová Umetuká, um ano bom e doce. Mas nós também podemos dizer Shana Tová Umetuká e podemos dizer Ketivá Verhatimá Tová, que tenha uma boa inscrição e selamento no livro da vida. Espero que vocês tenham gostado. Não percam o próximo vídeo. Você não fique chateado aí querendo que eu tivesse falado das práticas. Ai, mas ela não falou por que eu dividi em 2, para que não ficasse tão cansativo. Então, não é para ficar cansativo, é para ficar bom. Conceituamos aqui, para nós, Bnei Noach, Rosh Hashanah da humanidade, de Adam, Arishon e Ravá, e todos nós que somos filhos deles, na verdade, né? Então, no próximo vídeo nós vamos falar de todas as práticas, aquilo que você pode, não pode, quer, não quer
fazer no dia de Rosh Hashanah, ou melhor, nos 2 dias de Rosh Hashanah. Vamos ler hoje o Salmo 24, porque hoje é 24 de Elul de 5.784. Na descrição do vídeo eu vou colocar as datas de Rosh Hashanah e os horários. É importante saber o seguinte. O que é importante saber agora? É importante saber agora que o 24 é maravilhoso, que o 24 é a Parnassá, que o 24 é aquele salmo que diz pra gente, sim, tudo é de Hashem, sim, ele é o rei, sim, como você se comporta em frente ao rei, como um súdito, bem vestido, limpo, cheiroso, feliz, harmonioso, estudioso, tzadik, justo, puro, limpo. É assim que nós vamos receber para coroar em Rosh Hashanah Deus. Por que é a coroação? Porque a coroação é Rosh e a coroa se coloca na cabeça. Salmo de David, tudo é dele. Ao Eterno pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, pois ele fundou-a sobre os mares e sobre os rios a consolidou. Quem subirá ao monte de Hashem? E quem estará no seu santo lugar? Aquele cujas mãos são limpas e cujo coração é puro, que não jurou em meu nome em vão e não prometeu falsamente. De Hashem receberá bênçãos, uma justa recompensa do Deus de sua salvação. Tal é a geração dos que a ele se voltam, dos que buscam a tua face, ó Deus de Yaakov. Erguei a portas os vossos batentes, ampliai-vos, ó portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Eterno, forte e poderoso, o Eterno poderoso na batalha. Erguei, ó portas, os vossos batentes. Sim, ampliai-vos, ó portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Eterno dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Shana Tová, Umetuká, a todos nós.